O governo do Rio de Janeiro, por meio da Polícia Civil, divulgou na noite de ontem uma espécie de perfil dos 115 dos 117 suspeitos mortos na mega operação policial realizada no último dia 28. A ação também deixou 4 policiais mortos, 2 da Polícia Civil, 2 da Polícia Militar. O documento traz os nomes dos homens que, segundo o governo Cláudio Castro, resistiram à abordagem policial e foram mortos. Dos 115 nomes divulgados, 97 possuem alguma passagem criminal. As anotações da maioria apontam o crime de tráfico e em alguns nomes não consta qual é o crime cometido. O número também inclui quem possui registro como menor infrator. Vocês sabem quem apareceu? E para começar aí com isso, não vamos colocar o que ela falou com áudio por direitos autorais, mas Benedita da Silva Souza Sampaio, se eu não lembro mal o nome, aí temos a ex-governadora do Rio de Janeiro, saiu a falar abobrinhas. Ela foi vice-governadora da época de Antony Garotinho em 2001 e em 2002 ela ficou 9 meses como governadora. E ela fez uma afirmação agora que ela foi aproveitar a situação para tentar ganhar alguns votos no Rio, porque ela é senadora do Rio, se eu não estou errado. E ela falou que durante o seu mandato ela conseguiu prender Fernandinho Beiramar e conseguiu resolver o assassinato de Tim Lopes, colocando preso a Elias Maluco sem disparar um único tiro. Um único tiro. Nada. Foi com flores e Fernandinho Beiramar se entregou. Oh, senhora Benedita, com todo o respeito do mundo, que eu não tenho por você, a senhora é uma mentirosa. E eu vou te dizer por quê. Fernandinho Beiramar, isso está no editorial de hoje, mas vou dar um spoiler. Fernandinho Beiramar foi detido em 2001, a senhora não era governadora, mas tem um pequeno detalhe. Sabe que o Rio de Janeiro fica em Colômbia, não era no seu mandato e não era no Rio de Janeiro. Quem prendeu Fernandinho Beiramar foram os colombianos e foi extraditado para aqui. Ou seja, logicamente não deu um único tiro no Rio porque ele foi preso na Colômbia. E respeito dos senhores, que foram 4, que foram os responsáveis pelo assassinato do jornalista Tim Lopes numa favela, 2 deles foram mortos pela polícia. E salvo que tenham sido mortos do susto, eles morreram por uma bala. Então, senhora, por favor, lembre que na internet a história se mantém, mesmo que vocês queiram apagar ou mudar a história. Logo, senhora Benedita, a senhora mentiu. Eu adoraria saber cadê a desinformação, fake news e tudo, porque, pô, se vale para um, deveria valer para o outro. Estou errado, Felipe? Não, é exatamente isso. Cadê os verificadores de checagem? Agora, não tem, né? Mas isso não é surpresa para ninguém. A esquerda é a maior difusora de informação falsa. Como a gente sempre fala, eles trabalham isso, né? Isso desde gramsciismo, né? Escola de Frankfurt. Eles tentam trocar a realidade das coisas e eles falam como se fosse verdade, né? Com maior clareza. Cadê a imprensa nessas horas para poder falar que não, isso é mentira? Não tem. Graças a Deus nós temos a internet para poder divulgar, por enquanto, né? E é interessante quando fala que consegue fazer ou mudar alguma coisa apenas com estratégia. É intrínseco do ser humano ele mudar o que ele quer fazer é por 2 estímulos, ou medo ou dor. Ponto final. A gente pode falar sobre qualquer coisa, qualquer elástico mental, mas é medo ou dor. Então o criminoso ele vai entender ou vai deixar de fazer num desses 2 estímulos. Isso é intrínseco do ser humano. Então qualquer coisa que seja falada fora disso é meramente narrativa. Segré, não tem como mudar as coisas senão fazendo operação séria, fazendo operação para poder desestimular essa criminalidade que está lá, que o povo
do Rio de Janeiro já estava cansado, né? Você percebe aí até que teve uma pesquisa, 80%, né? Não queima a pauta, não queima a pauta, pelo amor de Deus, está na pauta, não queima a pauta. Fala só que tem uma pesquisa que a gente vai conversar no programa. Isso, boa, Felipe, senão a gente já vai pulando a pauta. Mas tem, de fato. E aí depende, o Barão de Itararé, para mim, é um dos filósofos da rua mais interessantes que o Brasil já teve. E ele falava que a importância relativa do tempo depende de que lado você está do banheiro para valorizar. Então, claro, pensa bem. Sim, você está na porta do banheiro, morrendo de vontade no banheiro, está ocupado. Aí você bate, tem gente, acabou. Esse tempo não passa mais. Mas se você estiver do lado de dentro do banheiro, está tudo tranquilo. Então, tudo é relativo, inclusive o tempo. Sim. Salvo de que lado da porta do banheiro você esteja. Com essa pesquisa, a maioria das pessoas que votaram favoravelmente para essa operação são pessoas da comunidade, da favela. Não tenho dúvida. A gente pega até outros exemplos de outros estados que estão saindo da casa, deixando a casa por conta disso, né? Então, mas igual eu falo, né, voltando aqui para a questão, e que a esquerda, ela faz essa fabricação do consenso, tentam falar e desconectam da realidade, é exatamente isso que a senadora fez. Ela fez... Deputada, tá? É deputada? Vamos promover, não, que é só deputada. Eu tenho que era senadora. Então. Ela é uma senhora de idade, inclusive. Para eles, a realidade não serve para nada, eles totalmente fazem essa... Mas isso que eles fazem com a população, isso tem método, né? O Carlos Bolsonaro sempre fala isso, eles têm método. Esse é um dos métodos que eles executam. E eu sempre falo, né, que é mais hipocrisia do que ter socialismo e liberdade no mesmo nome do partido. Não tem como. E eles têm um Partido Socialista e Liberdade. E não tem, mas é o que eles fazem. Não surpreendeu nada essa fala dela, infelizmente. Serão pessoas. Mas, professor Suano, a gente pode observar uma mudança na colocação da esquerda quando vão acompanhando que pesquisas estão de acordo com a operação? Porque nós começamos, o Lewandowski, não sabemos nada, nunca fomos informados, até que André Rodrigues falou, não, nós fomos sim, mas a gente desconsiderou, não vamos operar e tal. Aí começou a ter apoio dos governadores, obviamente os governadores que se preocupam de verdade pela segurança. Aí tivemos a população dizendo, cara, esse é o caminho. O Cláudio Castro que cresce 10 pontos em pesquisas de imagem de opinião em 3 dias, e o governo se manteve, não perderam. Mas poderíamos supor que está mudando o jogo? Não. Eles vão continuar na mesma mentira. O que muda é a perspectiva da modulação da fake news. Eles acompanham, o problema não é nem acompanhar a pesquisa, Segre. Eles sabem que parte das pesquisas são mentirosas. O que assusta é quando eles não têm como esconder a realidade, porque algo é tão evidente que eu acho que qualquer índice que possa ser apresentado aí é menor do que a realidade. Ora, esses indivíduos lá no Rio de Janeiro, que estão nas comunidades, eles se comportam exatamente como o Hamas se comporta na faixa de Gaza. Essa é a razão pela qual o narcotráfico e o crime organizado pode sim ser comparado ao terrorismo e é um ato terrorista. Eles escravizam a população, eles usam a população como escudo humano, eles massacram a população, eles simplesmente cooptam pessoas para serem parte do seu exército, obrigam que as famílias fiquem à mercê deles. Em síntese, o povo que lá está não quer a presença deles. É porque eles têm a negligência, a leniência e, muitas vezes, o pacto de membros do governo ou do Estado com esses grupos. É isso que faz com que ocorra o que está acontecendo lá. Aí o que se dá? Está tão evidente que eles começam a modular o discurso. Alguns insistem na mentira, com todo respeito. A deputada Benedita da Silva, eu tive 2 desprazeres. Um foi muito recente, no voo vindo do Rio para cá. Ela estava no avião. Ela? Sim, mas graças a Deus, eu fui para o outro lado, que é para não ter o desprazer de ter lá perto. Estava na primeira classe. Ela estava na primeira classe. Ela estava no povão, estava lá no povão, mas tudo bem. No povão. É muito bom. E a outra, eu tive o desprazer de vê-la fazendo discursos dizendo que não existia racismo reverso, de forma que a agressão que poderia acontecer com relação ao branco por parte de populações e segmentos negros, eu a vi fazendo esse discurso lá no Congresso Nacional, lá na Câmara. Isso não era racismo, por isso não poderia ser criminalizado.
Isso a gente olha e veja, espera que ela se comporte desse jeito. Ela faz parte daquele grupo que repete a mentira 1000 vezes para que ela se torne verdade, ainda mais quando tem um Diário Oficial da União lá no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo para estar reproduzindo. Só para encerrar, de verdade mesmo, olha que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa. Nós temos uma figura chamada Oruan. Sim. Que é aquele rapaz que é o garoto do rap que ascendeu cantando uma música sem voz, sem ritmo, sem poesia, sem letra, sem nada, mas ascendeu. Sabe de quem ele é parente? E ele fez, inclusive, o seu sucesso fazendo músicas idolatrando o seu tio. Não é tio por afinidade, não é tio sanguíneo. O Elias Maluco. Porque ele é filho do Marcinho VP, eu tenho a impressão, que era o chefe do tráfico. Olha que coisa linda. Essa é a realidade que a gente vê. Infelizmente, como é que se confronta isso? Não pode ser servindo iogurte, doce e rosas.